Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Hoje estou na companhia da nossa intérprete, a Débora, e hoje nós vamos falar sobre o ato de ler para estudar. E falando em estudar, vamos observar um pouquinho sobre o artigo de divulgação científica. Para começar o nosso encontro, vamos refletir um pouquinho a respeito do ato da leitura. Você aí, quais objetivos levam uma pessoa a ler? Você já parou para pensar nisso? E agora, de maneira específica, quais objetivos levam você a ler? Você lê por lazer? Você lê para estudar? Você lê para estabelecer comunicação com alguém? Em quais situações do seu dia a dia você utiliza a leitura? E quando você lê para estudar, você utiliza alguma técnica específica? Ou você sequer pensou nisso? Bem, quando lemos alguma coisa, algum texto, nós lemos com determinados objetivos, seja qualquer um desses que eu citei agora há pouco. Mas quando nós vamos nos preparar para uma apresentação ou uma prova, por exemplo, nós entendemos que o nosso objetivo não é como ler por lazer, por exemplo. E para isso é preciso compreender que há processos de leitura específicos que podem nos auxiliar a nos apropriar melhor daquilo que estamos lendo. Então é por isso que eu vou te dar algumas dicas de leitura para estudar. Seja para apresentar um relatório de uma pesquisa, para fazer uma prova, ou até mesmo alguma apresentação. Então se prepare aí, veja na telinha algumas dicas. Primeira, tenha um olhar investigativo para o texto. Leia o texto procurando as informações principais, procurando o tema que você está ali pesquisando. Se possível, grife trechos, faça anotações próximas ao texto, extraia do texto as informações principais e organize em outro espaço, um rascunho ou um caderno, por exemplo. Crie listas, tópicos ou mapa mental para ir estruturando as informações que você está obtendo ao ler aquele texto. Analise as escolhas lexicais do autor no texto, porque a seleção de palavras utilizadas por um autor diz muito a respeito daquele texto, a respeito da veia discursiva que o autor utiliza para defender os seus argumentos. Então é preciso observar também essas escolhas das palavras. Cheque e compare fontes, dados. Então, se você obteve determinada informação em um texto, procure um outro texto que fala sobre aquela informação, compare cada uma delas. Isso vale muito para vocês estudar e ir se apropriando de determinado tema nesse momento. Então, te convido a refletir um pouquinho sobre dados, sobre textos que nos fornecem informações. Você já observou que textos que apresentam dados de experimentos, pesquisas, podem servir de fonte para as nossas pesquisas sobre determinados temas? Quando você faz uma pesquisa, quais fontes ou textos costuma acessar? Você acessa na internet, lê revistas, jornais, livros? Quais fontes você utiliza para obter informações de uma forma geral? E você conhece o gênero artigo de divulgação científica? Você já parou para pensar que existem textos que trazem dados, frutos de pesquisas, de estudos, e podem tirar as nossas dúvidas ou nos preparar para falar ou estudar sobre um tema? Pois é, o artigo de divulgação científica é um desses textos. Esse gênero tem o objetivo de transmitir conteúdos de natureza científica com o claro propósito de divulgar saberes científicos para a população em geral. Então pense comigo, se é um texto que vai divulgar informações para toda a população, esse texto traz dados científicos, frutos de pesquisa. Como ele deve ser escrito? Quais são as suas características? Bem, primeira coisa é a impessoalidade do texto. Ou seja, o autor ele evita expor a sua opinião, porque ele está ali trazendo resultado de
dados de pesquisa. Veja na telinha algumas outras características. O padrão formal da língua. Então, você deve evitar nesse texto, como é um texto para toda a população e é um texto muito formal, você deve evitar abreviações, gírias, piadinhas, por exemplo. O emprego dos verbos costuma acontecer na terceira pessoa do singular e no tempo presente. E é comum você encontrar termos técnicos da área. Por exemplo, você está lendo um texto da área da saúde. Então, certamente irá encontrar muitas palavras e termos técnicos dessa área do conhecimento. É um texto que possui uma relevância social muito importante. Por quê? Porque ele divulga conhecimentos variados, ele apresenta dados frutos de pesquisa, pessoas que se dedicaram um bom tempo para levantar todos aqueles dados. Então, a gente precisa entender que é um texto importante e muito relevante para a nossa sociedade como um todo, né? Eu vou te apresentar aqui um trecho de um artigo de divulgação científica. Lê comigo aí. Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. O subtítulo diz: número de tempestades registrado nos últimos 20 anos já é maior do que nas 6 décadas anteriores. Esse é um texto de fevereiro de 2020. Vamos ler então aí um trecho. Dados de 2 estações meteorológicas confirmam o que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele há alguns anos. A ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo aumentou muito nas últimas 2 décadas. O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação extrema, com chuva acima de 100 milímetros por dia, já é maior nos últimos 20 anos do que no acumulado das 6 décadas anteriores. E olha que 2020 está só começando. O evento mais recente desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamentos e inundações em várias regiões da metrópole. E isso equivale a metade da quantidade de chuva esperada para todo o mês, cerca de 220 milímetros em média, despencando sobre a cidade num único dia. Observe então que, nesse texto, nós temos alguns dados frutos de pesquisa a respeito das previsões meteorológicas, daquilo que de fato aconteceu e, inclusive, de dados de décadas anteriores. Tudo isso mostra que houve um estudo para apresentar esses dados. E quando eu vou estudar essa temática, eu também devo ir pensando, selecionando esses dados, que são informações principais. Então é por isso que eu vou te dar algumas dicas para selecionar essas informações, assim como algumas que eu dei agora há pouco, né? Então, mais dicas de leitura. Eu falei sobre o ato de grifar. E quando você seleciona trechos, você deve, então, estabelecer uma sistematização desses trechos selecionados. Como, por exemplo, fazer uma lista depois, fazer um mapa mental ou até mesmo um resumo. Observe aqui nesse fragmento do texto que está na sua tela, que alguns trechos foram riscados. Quando você está lendo um texto impresso, você pode utilizar um marca-texto para grifar as partes principais. Então, quando você olha, você já vê nitidamente quais informações você foi selecionando. Aqui eu utilizei a técnica de riscar alguns trechinhos para você conseguir ler junto comigo de maneira fluida as informações principais que seriam grifadas. Observe aí, por exemplo, no segundo parágrafo, depois de eliminar aquelas informações que não são as principais. O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O evento mais recente desse tipo foi a tempestade de 114 milímetros que paralisou São Paulo em 11 de fevereiro, causando deslizamentos e inundações em várias regiões da metrópole. Então, são informações que foram selecionadas na hora de fazer o estudo.
Além de grifar e resumir o texto, você também pode transformar essas informações em outros textos mais rápidos, de percepção mais rápida. Como eu citei agora há pouco, o mapa mental ou a lista. Veja, inclusive, aí essa imagem que remonta à ideia de uma lista. Você vai elencando as ideias principais desse estudo. Isso ajuda você a se organizar, a preparar, por exemplo, uma apresentação e também a estudar um texto. Falando em estudos, lá no portal Conexão Escola há uma atividade relacionada a esse tema que estamos tratando aqui nessa aula. Por hoje nós vamos ficando aqui. Foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.